teremos mais uma gravação do podcast do nosso projeto Virologia UF na Web. E temos o prazer de ter um convidado super especial, que é o Dr. Maurício Zuma, que é atual diretor do Instituto Tecnológico de Biomanguinhos. Dr. Zuma, mais uma vez eu quero lhe agradecer pela disponibilidade, de ter aceito o nosso convite e aceitar conversar com a gente, sobre um instituto tão importante para a saúde pública que é Biomanguinhos da Fiocruz. O Dr. Maurício, ele tem graduação em Administração de Empresas, mestrado pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e doutorado em Gestão de Tecnologia e de Inovação pela Universidade de Sussex, na Inglaterra. Como eu já mencionei, ele é atual diretor de Biomanguinhos e ele foi responsável por negociar a transferência de tecnologia e a implementação da produção da vacina, de Covid-19 no Brasil. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa hoje justamente nesse tema, porque toda essa história do desenvolvimento, dessa transferência de tecnologia e a produção dessa vacina 100% nacional, gerou um livro, do qual ele é um dos organizadores. Eu gostaria que o Dr. Zuma falasse um pouquinho para a gente dessa história e explicasse a importância disso para o Brasil. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar falando aqui com vocês, contribuindo aí para o projeto educacional da UF, muito legal para mim. Bom, a gente realmente teve um momento aqui especial com essa questão da vacina da Covid, Não gostaríamos que essa pandemia tivesse acontecido, mas ela aconteceu e o nosso papel foi muito importante porque nós estávamos preparados para dar a resposta que era preciso. Então, nós tivemos um trabalho muito intenso aqui dentro de Biomanguinhos, todo um grupo com muita capacitação, Então, desde do processo de busca, de projetos, foi um trabalho bastante intenso que envolveu muita gente. Então, assim, primeiro nós identificamos muitos projetos que estavam mais avançados. Primeiro, antes é melhor falar, não se acreditava nem que a gente ia ter uma vacina, no começo da pandemia, porque as vacinas levam muito tempo para ser desenvolvidas. Então, ninguém, nem aqui no Brasil, nem no mundo, acreditava que se ia ter uma vacina no tempo necessário. Mas a gente começou a procurar projetos e selecionamos alguns projetos mais avançados, entre eles esse projeto que era da Universidade de Oxford com a AstraZeneca, que utilizava a tecnologia de vetor viral, e ele só foi possível, assim como vacina também de mRNA, porque essas plataformas já estavam em desenvolvimento para outros produtos, outras vacinas há mais tempo. Então eles conseguiram converter o projeto e desenvolver a vacina. A gente entrou nessa discussão assim em maio de 2020, mais ou menos, com a AstraZeneca, e em agosto a gente já tinha assinado um contrato. Assinou um contrato em setembro, aliás. Em setembro a gente assinou um contrato. Mas, antes mesmo de assinar o contrato, era tão importante que a gente já estava discutindo tecnicamente a transferência da tecnologia, trocando informações técnicas, porque isso ajudou a acelerar muito. E a gente realmente, deu tanta prioridade a isso que nós conseguimos bater todos os nossos recordes. A gente leva anos para fazer uma transferência de tecnologia. Só o contrato a gente leva um ano discutindo, Então, a gente conseguiu começar o primeiro lote de vacina, que é a primeira parte de processamento final, o envasamento, recebendo o IFA de fora. Em fevereiro a gente já estava produzindo o primeiro lote, já tinha feito os lotes experimentais, já estava produzindo o primeiro lote para entregar. Então, foi muito rápido. E em julho a gente começou a produzir o primeiro lote totalmente nacional, o lote de IFA. Então, assim, menos de um ano a gente conseguiu dar conta de todo esse processo, produzir a vacina. Nós produzimos e entregamos mais de 200 milhões de doses de vacina, foi acho que 230 milhões, e a gente escreveu depois essa história toda aqui, porque é uma história com tanta gente que participou, tanta gente envolvida, e tão rica de aprendizados, que a gente resolveu colocar isso num livro e
para que isso não se perdesse, essa memória não se perdesse, né? Então, vocês vão poder ver aqui no livro que cada capítulo é uma história própria que se junta, né? Tudo se junta, mas cada capítulo tem a sua própria história sobre um tema, produção, sobre a questão regulatória, sobre a parte de gestão, sobre a parte de qualidade, tudo, cada ponto tá abordado aí e fala dessa história, assim, né? Foi muito legal, né? Porque a gente contribuiu certamente para evitar a morte de milhares de brasileiros. Isso é o que traz a recompensa para a gente, né? Exatamente. Eu vou até levantar um pouquinho o livro para mostrar para os nossos seguidores, né, a capa desse livro que está para download gratuito no site da editora da Fiocruz. Então todos têm acesso a esse livro de forma gratuita. E eu já dei uma olhada, realmente está muito bom. Agora eu gostaria sim que o senhor falasse um pouquinho, que às vezes as pessoas, né, elas não têm ideia da importância de uma transferência de tecnologia, né? Porque quando você organiza uma nova plataforma, né, você constrói um novo laboratório de produção de vacinas, isso vai trazer benefício não só para a produção do que foi o caso da vacina de SARS-CoV-2, né, mas abre a possibilidade de desenvolver novas vacinas, né? É isso, o processo de transferência de tecnologia é um grande aprendizado para a gente, né? Então, assim, Bill Manguinhos, a partir da década de 90, começou a fazer processos de transferência de tecnologia mais intensivos com as grandes multinacionais, grandes farmacêuticas do mundo, que investem bilhões de dólares, né, anualmente em desenvolvimento, inovação. É difícil concorrer com eles. Então, para a gente ter a vacina aqui, né, com o tempo necessário para a gente poder disponibilizar para a população, muitas vezes não dá para esperar desenvolver, porque se a gente ficar desenvolvendo também, a gente vai levar muitos anos. Então a gente aproveita, né, a tecnologia que tem, faz esses acordos com as empresas que já desenvolveram e absorve essa tecnologia. Então desde a gente, né, a Bill Manguinhos melhorou muito os seus padrões de qualidade, né, os seus processos de produção e aprendeu muito novos processos, novas plataformas a partir da década de 90 com essas novas processos de transferência de tecnologia, né? E assim, às vezes tem uma coisa que as pessoas realmente não têm noção, parece que a transferência de tecnologia é uma simples cópia, mas não é, porque você não consegue implantar uma tecnologia nova se você não tiver capacidade já desenvolvida, se você não adaptar, porque a realidade da onde vem a tecnologia é diferente da nossa realidade. Então, todo projeto tem alguma adaptação, tem uma inovação para fazer, né? Isso, aliás, é até o tema da minha tese de doutorado foi um pouco em cima disso, né? Que toda a transferência, toda a tecnologia nova, toda vez que você copia alguma coisa, você também está inovando, porque você nunca consegue implementar aquilo tal qual ela foi desenvolvida. Você tem que desenvolver novos processos para adaptar aquilo, né? Isso foi uma verdade, por exemplo, nessa transferência de tecnologia da vacina da Covid, né? Por exemplo, faltava equipamentos no mercado, equipamentos, insumos. Então, nós tivemos que adaptar aqui a produção. Então, a vacina foi desenvolvida para ser apresentada em frascos de 10 doses. E para a gente aqui, implantar em frascos de 5 doses ia ser melhor, porque a gente tinha um fornecimento mais garantido dos materiais e todo o nosso processo já estava estabelecido para 5 doses. Então, nós propusemos a mudança, né, discutimos técnica e cientificamente, foi tudo aprovado, nós implantamos aqui a nossa proposta, né? Então, assim, já fizemos uma modificação. Uma outra foi que a formulação era feita em tanques, em reservatórios que não estavam disponíveis no mercado. Só ficaram disponíveis em maio ou junho. E a gente queria implementar logo, né, em fevereiro. Então nós usamos o conhecimento que a gente tinha de fazer a formulação em grandes tanques de aço inoxidável e tal, e adaptamos, né? E parece que é só mudar não é, né? Você tem que fazer testes de tudo que é tipo para que o negócio funcione e garanta que é o mesmo produto, né? Porque você tem que
comprovar para os órgãos regulatórios, no caso aqui a Anvisa, que é a mesma vacina que foi testada, que foi, né, passou pelos estudos clínicos e tal. Então, assim, tem todo sempre tem a necessidade de fazer adaptações. Então, a transferência de tecnologia nos ensina muito e a gente utiliza muito a nossa capacidade também para implementar uma nova tecnologia. Legal. Eu tenho uma dúvida. Como é que você trabalha com uma questão de patente? Porque a gente tinha uma necessidade, uma urgência da vacina, é uma curiosidade minha. Como é que funciona em processos pandêmicos? Eles licenciaram para a gente, né? A gente recebeu a licença para poder... o acordo que nós fizemos foi para entregar para o Ministério da Saúde, né? Para o mercado público brasileiro. E a gente tinha a possibilidade também de produzir para entregar em outros mercados depois, mas o nosso acordo inicial foi focado principalmente no mercado público brasileiro. Então, você faz um licenciamento, né? Havia patente, eles tinham a AstraZeneca era licenciada pela Oxford, né? A Universidade de Oxford, e ela nos sublicenciou. Então, ela tinha o direito de sublicenciar, ela passou esse direito para a gente e a gente pôde produzir e entregar aqui, né? Foi sob licença. O acordo envolve isso, por isso que é um acordo muito complexo, né? Que envolve toda essa questão de patentes, de licenciamento. Então, geralmente é um contrato que é muito complexo. Um ponto que o senhor mencionou e que eu acho que as pessoas às vezes não sabem é que Biomanguinhos não produz vacinas só para o mercado nacional, né? Também muitas vacinas são exportadas. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Hoje nós estamos exportando 2 vacinas. Tem outras que estão aí sendo preparadas de processo, né? Porque tem que ser certificado também internacionalmente para a gente poder entregar para fora, né? Hoje a vacina de febre amarela, que nós somos o maior produtor mundial, né, é a que é mais exportada para mais de 70 países. Né, a gente exporta através das agências das Nações Unidas, né, a Unicef, a Organização Pan-Americana de Saúde, né, aqui na América Latina, o Gavi, né, que é uma instituição também ligada a vacinas, com financiamento de governos. Então, principalmente para países da África, da América Latina e alguns países da Ásia. Então, essa é uma das vacinas. Tem uma outra vacina que é a meningite ACW, que agora a gente não está produzindo. A gente licenciou um instituto de Cuba, o Instituto Finlay. Eles estão produzindo sob a nossa licença e exportando, né, para a gente. Então, porque a gente precisou usar aqui a nossa capacidade para outras vacinas. Então, a gente passou para esse instituto que está fazendo a vacina para a gente e exportando. E a importância da vacinação, né, assim, a gente não tem o que discutir, é indiscutível, né? E eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa mudança, né, que a implementação do programa de vacinação de pólio trouxe com a mudança da vacina, né? Nós não precisamos mais usar a vacina oral e sim inativada, para mostrar que isso é um avanço, né? No Brasil, é um avanço em termos de saúde pública, não só nacional, mas a nível mundial, né? É muito legal essa história, tá? Então, assim, vou começar falando primeiro da história da polio oral, que é uma história super bonita, né? Nós produzimos aqui por mais de 40 anos essa vacina, mais de 1 bilhão de doses foram produzidas. Essa vacina ajudou a eliminar a polio do Brasil, né? O Brasil tem um certificado, se não me engano, de 2000 e alguma coisa, eliminando aqui das Américas. Mas essa vacina é feita com vírus vivo atenuado, né? Como ela é oral, ela é excretada no meio ambiente, né? Então a criança toma a vacina, ela se reproduz no intestino e tal, e depois ela é excretada na natureza. Então agora tem um esforço de erradicação, né? A única doença que foi erradicada até hoje foi a varíola, né? Um esforço de vacinação também nas décadas de 60, 70, e agora essa vai ser a segunda doença infecciosa, né, a polio, a ser erradicada, totalmente erradicada do mundo. E para ela ser erradicada, a gente precisa também eliminar o vírus vacinal. Sim.
Que o vírus vacinal, ele não tem o poder de contaminar, mas ele pode, né, sofrer alguma mutação, que o vírus é esperto, né? Ele pode sofrer alguma mutação e voltar a infectar. Então nós precisamos eliminar o vírus vacinal também. Então a estratégia mundial agora é substituir essa vacina polioral pela vacina de vírus inativado, que é um vírus morto e não tem a menor capacidade de infectar nada, né? Então, assim, com isso é um esforço. Tem hoje poucas áreas no mundo que tem ainda alguns casos, né? Lá no Oriente Médio, parece que agora teve em Gaza por causa daquela guerra lá, né? Coisa triste, né? Mas estava tendo só lá para Afeganistão, Paquistão, só por ali alguns casos, né? Mas acho que tem uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde, essa mudança foi feita inclusive seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, nessa troca, nesse esforço para erradicar a polio do mundo. Vai ser uma maravilha, né? Erradicou, depois de alguns anos não precisa nem dar mais vacina, né? E o senhor acha que se a gente conseguir um dia erradicar a polio, o próximo passo seria o sarampo? O Brasil voltou a receber, né, o certificado de eliminação de sarampo que havia perdido, né? O que o senhor acha? O senhor acha que a gente pode mirar o sarampo? Eu não sei. Ou vai ser mais difícil? Isso é uma pergunta para os epidemiologistas, né? Mas assim, porque o sarampo ainda está muito espalhado no mundo, né? E é uma doença muito infecciosa também. Então, assim, eu espero que seja possível, mas isso vai levar tempo. Eu acho que o sarampo vai levar mais tempo. Eu não sei se ela seria uma primeira prioridade depois da polio, mas eu acho que é possível, né? Vacina, né? Muita disponibilidade de vacina. Então, assim, né, a gente mostrou novamente que apoiando os processos de vacinação, tendo vacina e apoiando os programas de vacinação, né? Os pais acreditando na vacina, né? A gente conseguindo dar a volta nessas fake news aí que só atrapalham. A cobertura vacinal caiu muito, várias doenças, né, aumentaram por conta disso. Agora, né, nós estamos voltando a aumentar as coberturas vacinais. O PNI está fazendo um trabalho, um esforço muito grande nesse sentido, e as coberturas estão voltando a crescer, tanto que a gente conseguiu esse certificado de eliminação, né, novamente aqui, né? Esperamos que não volte, não tenha brecha para o sarampo voltar, porque é horrível, né? Mata as crianças assim. Mas ainda, eu acho que o sarampo ainda há um relacionamento maior do que houve com a polio. A polio, né, conseguiu fazer vai ter que ter uma mobilização mundial para acabar com isso, não tem jeito. É outro momento, né? Eu acho que a gente vive um momento também digital, uma era digital que tem ônus e bônus. Sim. Então, acho que na época, talvez, da polio, as pessoas não questionassem tanto a vacinação. E a polio era muito visível, né? Na minha época, né? Sim. Né? Quantos colegas que eu tive que tinham sequelas, né, da polio, né? Sobreviveram, mas tinham sequelas, né? A gente tem até hoje pessoas que sobrevivem naqueles pulmão mecânico, né? Pulmão de aço, né? A pessoa fica ali há décadas que a pessoa vive ali, imagina, deitada dentro daquele equipamento, não pode sair, é uma coisa horrível, né? Eu acho que isso ajudou um pouco. Aí, com a diminuição disso, acho que as pessoas começam a relaxar, esquecem, né? Acho que até o próprio sarampo, né? Você fazer a associação do sarampo como uma doença exantemática e não como uma causa de morte por pneumonia. Não é só a criança pintadinha, vale muito. Pois é. Agora, um outro ponto assim, que eu queria comentar é que Biomanguinhos não produz só vacinas, né? A gente tem muito essa associação por causa do Zé Gotinha, né? De toda a propaganda. Produz kits de diagnóstico, né? E que são extremamente importantes, principalmente quando a gente tem um vírus emergente, como foi o SARS-CoV-2, que precisava ter condições de fazer o diagnóstico em todos os laboratórios, né?
centrais de saúde pública. Quando nós tivemos a emergência do Mpox, né, que Bill Manguinhos foi pioneiro em distribuir kits, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Bill Manguinhos, né, hoje atua em 4 áreas, está entrando na 4ª área, né, que a vacinas é a principal, diagnóstico também é quase tão antiga quanto a vacinas. Depois, no começo dos anos 2000, a gente entrou na área de biofármacos, né, medicamentos biológicos. A gente trabalha aqui tudo que tem a ver com biológico, né? E agora a gente está entrando nas terapias avançadas, aproveitando, até é bom falar, né, antes de entrar no diagnóstico, aproveitando o conhecimento que a gente aprendeu com a plataforma de Covid, né, que é uma plataforma de vetor viral. Nós estamos agora com parcerias para produzir os vetores para terapias avançadas, né? Então, a primeira que a gente está entrando é para leucemia e linfoma. Ele é feito a partir de vetor viral. Então, a gente já tem a plataforma, tem o conhecimento, essas coisas, uma coisa vai levando a outra, né? A gente vai aprendendo, vai alargando nossos conhecimentos. Então, a gente está entrando na área agora de terapias avançadas, que é uma coisa super bacana. Mas a área de diagnóstico também nós avançamos muito. E durante a pandemia isso ficou claro, né? Porque eu vou contar uma história anterior, principalmente a gente trabalha com diagnóstico, kits para diagnóstico rápido, né? Ensaios imunoenzimáticos, ELISA, e também para kits moleculares. Kits moleculares a gente desenvolveu muito e hoje a gente tem aqui uma expertise muito grande. Né, pessoas que, assim, top no mundo nessa área de diagnóstico molecular. E a gente desenvolveu no começo dos anos 2000, um projeto que já tem 20 anos, a gente até celebrou 20 anos agora, o lançamento do projeto NAT. O projeto NAT, né, é um kit molecular nosso que foi desenvolvido aqui inicialmente para detectar HIV, hepatite B e hepatite C nas bolsas de sangue que são doadas. Então, hoje isso está implantado na rede de hemocentros no Brasil e é um êxito assim fantástico. E nós acabamos de lançar, completamos agora, recentemente, né, o lançamento de um novo produto que inclui malária. Agora testa 4 produtos. Malária também. E você tem uma ideia, já detectamos malária fora das áreas endêmicas, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, assim. Então tem, né, isso antigamente era muito difícil de ser detectado. Tem gente doando sangue que pode ter, e agora está sendo detectado, né, com o kit que a gente desenvolveu. Mas durante a pandemia, com a expertise que o nosso pessoal fez, né, com o kit NAT, a gente conseguiu desenvolver muito rapidamente, e foi muito rápido mesmo, porque em fevereiro a gente já tinha desenvolvido um kit, já estava começando a produzir em fevereiro. A pandemia só foi, né, decretada, né, pela OMS em março. Em fevereiro a gente já tinha desenvolvido um kit, né, já estava treinando, né, a rede junto com o Ministério da Saúde, treinando até outros países, pessoas de saúde de outros países, né, e começamos a aumentar a escala desse kit para a Covid, né, e assim, em maio, junho, a gente já estava produzindo quase 2 milhões de kits por mês. Né? Então, para você ter uma ideia, para o NAT a gente produz 1 milhão de kits por ano, 1 milhão de testes por ano. A gente chegou a produzir 2 milhões de testes por mês, né, para a Covid. E a gente usou as plataformas as novas plataformas que a gente ia utilizar para implantar o NAT com malária, que ainda não tinha implantado. A gente tinha aí 20 e tantas plataformas, quase 30, e começamos a instalar essas plataformas porque tinha o kit e não tinha capacidade de testagem. Então a gente começou a implantar essas plataformas aqui na Fiocruz, em outras unidades da Fiocruz no Brasil, em alguns LACENs e até num laboratório privado lá em São Paulo. Né? Então, assim, faltava capacidade de testagem. Não adianta você ter, né, o kit e não ter como processar os kits, né, os testes. Então a gente implantou isso no Brasil, em várias áreas do Brasil, para processar o teste. Aí depois
teve problema na logística de coleta de amostras. A gente ajudou a montar uma logística toda muito de detalhe, coleta. né? É muito, Detalhe aí você vai muito puxando, além não era nem a laboratório. nossa competência, mas a gente tinha que ajudar, né? O Ministério da Saúde estava com dificuldade. Então, além do kit que a gente desenvolveu, a gente implantou as plataformas para processar os kits, os testes, e ajudou, com auxílio até de empresa privada, a montar toda uma estrutura logística para coletar e poder testar. A gente foi andando para trás, para poder ampliar a testagem no Brasil, né? Então, assim, isso depois veio o Monkeypox, a gente já com a expertise, rapidamente, a gente desenvolveu aqui um kit para Monkeypox, e um kit único no mundo, porque tem kits de Monkeypox no mundo, mas o nosso era único, porque ele diferenciava não só o Monkeypox, mas outras doenças de varicela, molusco e coisas que podem ter um diagnóstico clínico, pode confundir o diagnóstico clínico. O nosso teste fazia essa diferenciação, né? Então, assim, e o nosso kit para Covid, depois a gente incluiu também para diferenciar influenza A e B, né? Porque é doença respiratória e tal. E aí a gente escreveu outro livro, que é esse aqui, ó. Mostra aí pra gente. Que a gente ainda não lançou, né? Assim que lançar, vou mandar para vocês, né? Que também é muito além da história da Covid-19, né? Porque não foi só a vacina, a gente fez muito mais. E aí a gente resolveu também, né? O pessoal é bastante criativo. Pré-lançamento. A gente resolveu também escrever esse livro aí para contar também essa história que foi além, né? Muitas outras coisas, que é isso que você falou, né? A gente vai fazendo outra, uma coisa vai puxando a outra. O tipo do invase, como é que você vai fazer para fazer isso funcionar, é muito detalhe. É muito detalhe, é muito detalhe. E só é possível porque, assim, as pessoas têm a capacitação, né? A gente tem as instalações, tem a infraestrutura necessária, né? E, assim, vontade das pessoas, né? Foi, né? Porque a gente trabalhou aqui E deixa a gente mais tranquilo, porque a gente sabe que outras pandemias, outros vírus vão se fazer presente. Eu acho que traz uma tranquilidade muito grande saber que você tem tudo pronto. Esse é um ponto legal da gente falar também, né? Porque em paralelo a gente tem um grupo aqui que estava desenvolvendo já a plataforma de mRNA, nossa própria plataforma, para doenças oncológicas. Aí na pandemia começou a estudar também Covid, e agora a gente já acabou de produzir o primeiro lote em condições de boas práticas de fabricação, né? Que vai para estudo clínico da nossa vacina de Covid, a primeira Covid em tecnologia de mRNA. Nossa tecnologia, totalmente nossa, inclusive também com 2 processos únicos no mundo que vão ser objeto de patente. Nós vamos patentear essa plataforma, né, esse processo, e vamos usar essa vacina como modelo, porque aí depois, como aconteceu lá atrás, né, estavam estudando ela para outras, nós também vamos, com esse modelo aprovado, para fazer outras vacinas, vai ser muito mais rápido. Então, assim, a gente vai estar preparado, pelo menos com 2 plataformas, né, genéticas, né, para desenvolvimento mais rápido de produtos com uma possível pandemia, uma emergência sanitária, que seja, né? Então a gente sai fortalecido desse problemão todo aí, né, com mais capacidade para poder dar respostas mais rápidas para possíveis emergências sanitárias. Isso é muito legal. Não é uma questão se vai ter, né? É uma questão problemas de quando, climáticos né? que nós estamos tendo, né? Muito provável mesmo que aconteça alguma coisa. E essa tecnologia de vacina de RNA, o que a gente teria de mais legal para se aparecer uma coisa nova. Para emergências ela é muito boa. Muito rápido. E a gente não vai ficar, a gente já está desenvolvendo também para RSV, né? Que é uma doença respiratória, vocês conhecem melhor do que eu também. Para leishmaniose, estamos também desenvolvendo uma para... são projetos todos paralelos, né? Que depois vão ser rapidamente lançados. Também para esqueci agora,
Depois eu lembro. Daqui a pouco eu lembro. É super importante, mas fugiu agora aqui. E também para outras doenças oncológicas também a gente está buscando isso, né? Então... Enfim, e com a disseminação do Oropouche, né, que a gente sabia que qualquer momento, né, ele ia descer da região norte, né, chegar no sudeste e talvez no sul do Brasil, foi extremamente importante, né, ter essa tecnologia do NAT para ter o kit de diagnóstico, que agora a gente está vendo que o tamanho é maior, o problema é maior do que a gente imaginava, né? Nosso kit de Oropouche já está pronto, está em fase de registro pela Anvisa, né? Então, assim, está testado, funciona muito bem, já todo padronizado e já foi encaminhado tudo para a Anvisa, a documentação, eles estão analisando lá e a gente aguarda o lançamento do kit para poder, o registro, né, para poder distribuir aí para os LACENs, né. Tudo isso mostra, né, Dr. Zuma, a importância do investimento em educação para a nova geração e também em desenvolvimento tecnológico, né, que todo esse conhecimento adquirido, né, como o Brasil precisa investir nisso, né. Isso não acontece do nada, né? A gente costuma dizer que tem que ter um ecossistema, né? Esse ecossistema, ele começa certamente na educação. Se você tem um sistema de educação implantado, funcionando bem, as universidades, né, avançando aí formando nossos jovens, né? Começa tudo daí. A gente precisa também de um sistema de ciência e tecnologia que apoie o desenvolvimento de produtos, né? Um sistema também industrial que dê conta da implantação de processos industriais e também uma agência regulatória forte que possa dar suporte a isso tudo, né? Então todo esse ecossistema é importante e com certeza essa juventude, né, que está estudando aí, né, é o futuro, né? O futuro é quem vai tocar isso na frente, vai desenvolver mais e certamente lá na frente a gente vai estar vendo coisas que hoje a gente nem imagina, mas que a ciência está avançando muito, muito rapidamente, muitas descobertas novas, então assim, é super legal vivenciar isso agora né, e dizer para a turma aí que, ó, né, com vocês, né? Agora com vocês se preparem porque vocês vão ter que tocar isso. É isso que eu né? ia falar, façam direitinho que a responsabilidade não é pequena. Sim, e a inteligência artificial também vindo, né, para mudar toda essa relação e tudo isso. Já é uma realidade grande, né? Hoje, assim, né, isso acelera muito, né? Né? O que você fazia em meses, levava meses, hoje você às vezes leva dias, horas, né? Com um robô, por exemplo, analisando moléculas, né? Procurando moléculas ou várias outras coisas que a inteligência artificial propicia, né? Acelera muito esses processos. Então, isso está avançando realmente muito, às vezes é até assustador, né? Olhar como isso está avançando e como tem potencial de fazer a ciência dar muito mais resultado, cada vez mais, né, e mais rápido do que dá hoje. Sim, Dr. Zuma, o senhor também foi eleito, né, para fazer parte de um comitê, de uma aliança global para a distribuição de vacinas. Comenta um pouquinho sobre isso. Esse é o Developing Countries Vaccine Manufacturing Network, é uma rede de produtores de vacina do sul global, né, que nós ajudamos que nós fundamos junto com um laboratório indiano, um laboratório lá da Indonésia, né, para ter ter assento junto à Organização Mundial de Saúde, né, porque antigamente só os grandes laboratórios, grandes farmacêuticas tinham assento. Então, o nosso doutor Akira aqui, visionário, né, naquela época também já tem 25 anos, se eu não me engano, foi em 2000, por aí, que essa rede foi lançada, né, e vem crescendo. Hoje nós somos mais de 40 produtores no mundo do sul, né, que a gente chama do sul global, produzindo. E para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, a maior produção do mundo foi dos laboratórios do sul global. Quase 70%, 60 e poucos % das vacinas que foram distribuídas durante a pandemia vieram de laboratórios da nossa rede. Então, assim, foi fantástico. E eu fui realmente, eu hoje faço parte do board, né, de diretores
dessa aliança, né? Tem um mandato aí que se encerra no ano que vem, já estou há alguns anos, e estou colaborando aí também, né? A gente, onde a gente precisa, a gente colabora. É muito bom, né, ver que o Brasil é capaz também de gerar tecnologia, né, exportar tecnologia, conhecimento, né, porque a gente sempre tem ideia do nosso país como um grande importador, né, de tecnologia. E você poder estar numa instituição que produz isso, né, é muito gratificante, né? É importante isso se ampliar, né? Hoje aqui no Brasil a gente tem dois grandes né, produtores, desenvolvedores, que é o Biomanguinhos e o Butantan, né, que são parceiros nossos, e a gente está tentando fazer mais parcerias para poder ajudar mais o Programa Nacional de Imunizações e até a região, porque esse projeto nosso, eu não falei, né, esse projeto nosso do mRNA, a Organização Mundial de Saúde fez uma chamada em 2 anos atrás, buscando projetos que pudessem apoiar as regiões do mundo. Nós fomos escolhidos aqui na região das Américas com essa tecnologia de mRNA, né? Ela chegando tendo sucesso agora, que a gente tem certeza que vai ter, nós nos comprometemos a compartilhar a tecnologia e produzir para toda a região. Então, nós e também estamos, né, com parcerias com o CEP, que é uma coalizão, né, de prontidão para vacinas. Nós temos um acordo com eles para dedicar parte da nossa capacidade numa possível pandemia para produzir vacinas para países necessitados também. Então a gente está ampliando, né, já que a gente tem condições, ampliando a nossa possibilidade de apoio a outros países. Então a gente hoje foi escolhido como hub das Américas e do Caribe, América Latina, né, e Caribe, para vacina para tecnologia de mRNA. Então a gente é o precursor aqui, plantamos a primeira plataforma, estamos produzindo a primeira vacina totalmente aqui nacional de mRNA e em breve começam os estudos clínicos e a gente depois vai apoiar a região das Américas e possivelmente até a África também, porque a gente tem também parcerias com eles lá, com institutos que estão buscando desenvolver lá também, né? A gente tem que ter muito orgulho, né, de poder ter uma instituição, né, que não presta... Não só o Brasil, mas saúde pública, né? Que presta esse serviço, né, de saúde pública. Bom, mais alguma vocês gostariam de comentar? Então eu só quero encerrar, né, agradecer o Dr. Maurício Zuma, que abriu espaço na agenda dele para conversar para a gente e poder mostrar tudo que Biomanguinhos, né, oferece à nossa população e ainda tem a oferecer. Muito obrigada, Dr. Zuma, por participar do nosso projeto. E aguardamos vocês, hein? Não deixem de assistir os nossos próximos podcasts e entrar na editora da Fiocruz e fazer o download dos livros. Obrigada. E eu agradeço também a oportunidade de estar aqui, né, e exorto aí os alunos que estarão assistindo, né, que, né, estejam comprometidos aí com o futuro, né, que estudem bastante, se especializem, para que possam desenvolver, dar continuidade a todo esse trabalho, né, porque nós vamos precisar de uma tremenda responsabilidade, uma tremenda pessoal, responsabilidade. todo mundo, nós vamos precisar de vocês no futuro, né, para garantir a continuidade disso, a continuidade e a melhoria de tudo isso, né? Exatamente, segurar as próximas pandemias. É isso. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada.